Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o Casimiro, meu querido. O Casimiro que é um dos maiores influencers, né, do nosso país, aí, um cara torcedor do Vasco, mas que a maioria das torcidas do Brasil amam muito o Casimiro porque ele meio que mudou a forma de se comunicar, né, em lives, fazendo os famosos reacts. O cara abriu um mercado no Brasil, isso não é pouca coisa, né? E o Casimiro já teve algumas histórias com o esporte. Teve uma história já de que ele já trabalhou no esporte interativo e cobriu o esporte, mas também teve uma história meio chatinha no passado, com aquela situação toda lá do Raniel, o esporte, Vasco, Série B, uma agonia danada. E o Casimiro voltou a falar do esporte, colocou o esporte ali no top 3 de mais chatos do Brasil. Eu vou mostrar pra você nesse vídeo, porque o Casimiro acabou fazendo uma boa propaganda do esporte ali, gratuita, né? Ele falou sobre o esporte e eu vou comentar sobre isso, tá? Porque tem algumas coisas que eu concordo e algumas coisas que eu discordo. E assim, eu mudei minha opinião nos últimos anos, nos últimos meses principalmente, e eu vou estar falando se eu acho a torcida do esporte, se ela é a mais chata do Brasil. Eu acho que não, tá? Eu acho que tem um outro ponto aí que a gente vai discutir sobre isso. Vou mostrar pra você o que é que ele falou, vou explicar tudo. Só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que a gente tá muito próximo, cara, de bater 47 mil inscritos. Gente, se vocês puderem ajudar a se inscrever, vai ajudar demais o canal, cara, porque é um trabalho bem cansativo, tá? É muita coisa fazer conteúdo toda hora. Muitas vezes a plataforma não entrega o conteúdo. Imagina você passar uma hora para fazer um vídeo e um vídeo não ir bem, sendo um assunto interessante. Então é bem cansativo, cara. Mas eu faço com alegria porque estou trazendo conteúdo para vocês. Então se vocês puderem se inscrever, vai me ajudar demais. Vai ajudar o canal a continuar crescendo. Então te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like que você não vai se arrepender, tá bom? E agora vamos falar sobre o Casimiro. Vamos falar o que é que ele disse aí. Vamos lá, meu querido, sem perder muito tempo. Antes de mais nada, falar que eu sou fã demais do Casimiro, cara. Eu acho que o Casimiro, ele, como eu falei no início do vídeo, ele mudou a forma de se comunicar. É um cara que respeita os clubes. Agora, também não tem papas na língua, né? Ele fala o que ele pensa, né? De forma respeitosa, mas fala o que ele pensa. E muitas vezes as pessoas não aceitam, não concordam. É o jeito de cada um. Mas o Casimiro, ele fez um comentário sobre o esporte ser o mais chato. Ele explicou o motivo dele achar isso, né? Inclusive ele comprou uma cadeira, aquelas cadeiras da Ilha do Retiro, né? Ele comprou uma cadeira e botou no cenário dele. Então meio que vai fazer uma propaganda de graça para o esporte ali, o que é muito bacana. Mas dá uma olhada no que o Casimiro falou sobre o esporte hoje. Dá uma olhada. Entrou mais uma cadeira ali, ó. Olha lá. Cadeira da Ilha do Retiro. O esporte ali atrás, apesar de você achar a torcida mais chata do Brasil, mantenho. Eu mantenho a minha opinião. Na verdade, quando eu falei isso, as pessoas não entendem o sentido disso, né? É num sentido bom e ruim também, né? Mas é tipo assim, quando eu falo de torcidas chatas, e aí o meu pódio é três, para mim as três, Palmeiras, Flamengo e Sport. Brigam muito pelo time, entendeu? No sentido bom da palavra. Qual foi o episódio que você teve com a torcida do esporte? Nenhum, mano. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar no esporte interativo, eu trabalhava no EI Nordeste, que era um segmento do esporte interativo que falava sobre o futebol, obviamente, do Nordeste. E, mano, a torcida do esporte era mais engajada, mais reclamona. Quando era coisa boa, era a que mais abraçava. E quando era uma coisa ruim, era a que mais criticava também. Pois bem, meu querido, como vocês viram aí, ó, eu tenho alguns pensamentos que são os seguintes, tá? Primeiro, teve uma situação chata ano passado com relação ao Vasco, não sei se você lembra, teve toda aquela confusão do Raniel, né, dentro da Ilha do Retiro, e aí eu não vou entrar nessa desculpa mais de que o cara foi lá provocar a torcida do esporte. Eu acho que não deveria, mas ele foi, teve toda aquela confusão, o torcedor entrou dentro do campo, o esporte ficou um tempão sem jogar na Ilha do Retiro, e naquela época teve um vídeo, né, que aparentava o Augusto Carreiras ter empurrado alguém, só que o Carreiras não empurrou ninguém, tanto que o Casimiro, ele fez um comentário sobre isso, e logo depois ele fez um comentário falando, pô, não entendi, eu vi um outro vídeo, eu vi que eu entendi errado, algo do tipo, e se ele basicamente se corrigiu, né, naquela situação ali. Então muita gente ficou chateado com o Casimiro naquela situação, porque de fato ele teve um pensamento errado, ele teve um comentário errado. Eu também tive um comentário errado, né, porque na época eu me coloquei mal na live, até falei assim que aquela confusão que existiu na época,
foi por conta do Raniel. O Raniel causou toda aquela confusão. E assim, não é que o Raniel teve uma atitude errada, mas eu falar que o Raniel ele causou toda aquela confusão, não. Aí o cara entra no campo se quiser, o cara bate alguém se quiser. Né? Ele teve para mim uma atitude errada, mas eu não posso afirmar que o cara criou todo aquele problema. Então ele se corrigiu na época, mas ele acabou dando esse comentário, né? Falando sobre ser a torcida mais chata do Brasil, eu falava isso com orgulho, é isso aí, torcida do Sport é chato mesmo, mas eu percebi que na realidade é como se a torcida do Sport nos últimos anos meio que tivesse estourado diante de décadas sendo desmerecida, né? Ou seja, desprovida de recursos, né? Muita gozação, muita resenha, querendo tirar o título de 87 do Sport, e aí os caras inventavam um monte de história, um monte de teoria que nunca existiu, querendo diminuir o título do Sport da Copa do Brasil de 2008. Então, assim, meio que a torcida do Sport foi apanhando por décadas. E aí, quando apareceu a rede social, meio que a torcida do Sport começou a ter voz. Falou, não é assim não, aconteceu isso aqui também. Não concordo com isso. Então, meio que a torcida do Sport nos últimos anos acabou tendo voz, assim como todas as torcidas, né? A internet, ela meio que democratizou a opinião. Né? Em alguns momentos isso é chato? É chato, porque às vezes apareceu aí, com essa democratização da opinião, acabou aparecendo gente que fala bobagem pra caramba, né? Principalmente no Twitter. Tem gente que fala bobagem pra caramba, assim, coisa que não faz o menor sentido, mas acabou que deu voz às torcidas, né? E pronto, o Casimiro é um cara desse. É um cara que é jornalista, parece que ele não se formou, mas estava estagiando como jornalista na TNT Esporte, que na época era Esporte Interativo, fez o trabalho do futebol nordestino, né, quando ele tinha a Copa do Nordeste, era no Esporte Interativo, e foi um desses caras que acabou tendo voz também. Então ele começou a dar a opinião dele, fazer a live dele, principalmente na época da pandemia, ele começou a falar muito, né, fazendo muita live de madrugada, e cresceu, estourou dessa forma, né? Então eu vejo que não é que a torcida do Sport é chata, cara. Eu acho que a torcida do Sport apanhou muito. Assim como a torcida do Bahia apanhou muito por muitos anos, a do Vitória, a do Santa Cruz, a do Náutico. E hoje, né, o Sport como sendo, isso aí não sou eu que estou falando, tá? Isso aí é segundo os números, pesquisas, hoje a torcida do Sport é a maior do Nordeste. Em números, tá? Em números, e pra mim história, mas eu sou torcedor, então eu meio que sou suspeito para falar sobre isso, né? Mas em números é a maior. E na rede social é que tem mais engajamento também, não sou eu que estou falando, são os números gerais que mostram isso. Então, meio que os caras agora têm voz. O torcedor tem voz, agora ele fala. Então, se falar a verdade, né? Se meio ali brigar pelo seu clube é ser chato, então tudo bem. Então a torcida do Sport é a mais chata. Eu acho que no Nordeste é isso mesmo, sabe? Tem que falar mesmo, teve muita coisa errada, então o Casimiro ele meio que dá também esse espaço, né? Ele poderia não falar. Vou dar um exemplo de um jornalista que tem um engajamento muito grande e não fala dos clubes do Nordeste. Rica Perrone, por exemplo, o próprio Linésio, do Nerd Rubro Negro, meu parceiro, ele sempre fala, pô, o Rica não fala dos times do Nordeste, e o Casimiro ele fala de todos os clubes, inclusive os clubes do Nordeste também, né? Então acaba dando espaço também na mídia, dentro da grande mídia, para clubes como o Sport. Então, que bom que o Casimiro continua falando do esporte aí, que bom que o esporte continua na boca do povo, como diz o menino do esporte, né? Quem não falar do esporte é mudo. Quero ver tua opinião, deixa aqui nos comentários sobre aí o que você achou que o Casimiro falou, concorda, discorda do que eu falei também, deixa aqui nos comentários, é claro, qualquer informação, volto, trago tudo na íntegra. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.